Você tem percebido na sua vida pontos de conversão que você precisa mudar e algum deles que você está patinando há muito tempo? Vamos falar um pouquinho sobre isso nesse evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, festa de Santo André, esse apóstolo muito conhecido, irmão de São Pedro. Esse apóstolo que foi apresentado por João Batista ao Senhor, quando o Senhor diz, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo, ele vai e apresenta 2 discípulos que começam a seguir Jesus. Entre eles, então, está André, que apresenta, então, ao Senhor também o seu irmão Pedro. Olha que interessante esse caminho que o Senhor vai percorrendo. André significa, no grego, coragem, aquele que é corajoso. Imagine a coragem de largar um discipulado com uma pessoa que é reconhecida por outros, pela sua santidade, pelo seu ser profeta, que era João Batista, e seguir este homem que até então era desconhecido. Este homem que vai trazer uma linguagem nova ao anúncio da palavra. Bom, André é este homem de coragem, este homem que vai evangelizar e foi um grande evangelizador para todos os lugares onde ele passou levando essa palavra. Louvamos a Deus por este homem que escolhe este caminho de martírio, este homem que não se deixa crucificar como Cristo porque não se vê digno, então assume uma cruz da qual ele é pregado com uma forma de X, hoje conhecida como a cruz de Santo André, essa cruz em forma de X, como se pudesse dizer realmente que ele tinha entregado toda a sua vontade na vontade de Deus e tinha levado esta vontade de Deus até o último extremo do martírio, aonde ele oferece a sua vida. Esse X me lembra muito Santa Faustina, que luta também contra as suas debilidades, contra as suas fraquezas, sobre aquele desejo de sempre buscar a nossa vontade no prazer e esquecer justamente do oferecimento, da entrega, daquela vontade de Deus que se nos realiza a partir da superação dos nossos limites e incapacidades. Santa Faustina, num dia, resolve colocar no seu diário um X. Tal como a cruz de Santo André, esse X marcaria uma virada na sua vida, aonde ela se propõe nunca mais fazer a sua vontade, mas fazer a vontade de Deus. Tem algumas situações, meus caros, aonde nós precisamos deste martírio da vontade. O martírio aonde nós percebemos aonde nossa vontade, que é claramente às vezes contra o Senhor, mas como assim, Pai? Tudo que nós amamos, que nós gostamos, que é prazeroso é contra Deus? Não, meu caro, não é isso, por favor. Tem muitas coisas que a gente faz e que são boas e gostosas, maravilhosas. Imagine lá, meditar a palavra, se colocar diante desta presença de Deus, esse lugar de silêncio, esse lugar de contemplação, momentos de oração, amizades, filmes que mostram realmente valores profundos do Evangelho. Olha, tem tantas coisas, a natureza, tem milhares de coisas que são maravilhosas, prazerosas e que fazem parte da vontade de Deus para a sua vida e que estão ali colocadas pelo Senhor para que você possa aproveitar bem. Mas eu digo, daquela vontade da qual nós nos propomos a um prazer que é pecado, masturbação, pornografia, tudo aquilo que vai entrando numa sexualidade desregrada, desobediência, desordem interior, que é gostoso, cara, gostoso de deixar as coisas lá sem organizar, vai lá, faz uma refeição e não quer lavar o prato, deixa para outro, porque aquilo lhe dá trabalho. A vontade de Deus é perceber que eu amo lavando um prato, que eu amo me colocando à disposição do outro e não deixando um trabalho para aquele outro faça, não fazendo sempre eu a minha vontade, enquanto os outros têm que fazer as coisas que eu não quis fazer, como desde lavar um prato, ir no supermercado, fazer aquilo outro para uma outra pessoa, se colocar à disposição quando ninguém quer, entende?
esta vontade que a gente percebe que Deus quer outro caminho para nós, aquela palavra dura que você diz para sua esposa, para o seu esposo, aquele olhar que muitas vezes, sabe, te condena, julga o outro, e você precisa mudar esse olhar, mudar a maneira de se colocar, de falar, que você percebe, é claro para você. Não estou falando aqui de coisas que a gente precisa de discernimentos profundos, não. Estou falando de discernimentos claros. Você tagarela demais, fala demais da vida dos outros. Percebe que ali há uma vontade que beira o prazer, o orgulho, a soberba, a inveja, a luxúria, e que você precisa largar. É lógico que talvez a vida de Santa Faustina não tinha tantos isso, mas ela percebia, por exemplo, que uma das faltas que ela tinha era a falta contra o silêncio, porque ela percebia que ela perdia a oportunidade de estar com Deus, porque não silenciava, porque não ficava quieta. É lógico que nem todos nós somos chamados a uma vida de profundo silêncio, mas nós precisamos dele, quando a gente percebe que a nossa agitação tem nos separado de Deus, e ela fala, isso aqui não é a vontade de Deus, Deus quer que eu me encontre com Ele, e eu estou perdendo essa oportunidade. E ela vai então, traça essa cruz, esse X, e eu não quero mais viver assim, não quero. Você precisa traçar alguns X em algumas situações da sua vida, em algumas situações que você precisa dizer que está disposto ao martírio da tua vontade para encontrar uma vontade de Deus que é clara. Peça esta graça e essa intercessão também a Santo André. Ele pode te ajudar muito bem neste caminho. Que Deus possa te abençoar e te dar força, fortaleza para esse martírio que acontece na vida de todos nós. Nós precisamos que essas pequenas cruzes do dia a dia possam ser assumidas e que este martírio seja fecundo sempre na nossa vida e que a vontade de Deus possa transparecer em nós. Deus vos abençoe pela intercessão de Santo André, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.